Fala galera! Começando agora mais um episódio do Fala Parceiro, edição iFood Move. Esse evento incrível se consolida mais um ano como o maior evento de food service da América Latina. São mais de 12 mil pessoas, mais de 6 palcos e um network incrível promovendo o crescimento do setor. E esse podcast, a iniciativa dele foi feita para dar oportunidade para você que esse ano não sabia do Move, não pôde vir por algum motivo, absorver, aproveitar um pouco do conteúdo de alto valor que a gente traz aqui para dezenas de milhares de restaurantes. E hoje, aqui nesse papo, eu tenho o prazer de conversar com dois grandes nomes. Mas eu vou falar alguma coisa que você vai se impactar aqui, eu tenho certeza. Imagina só um nome, um dos nossos convidados, que já foi presidente de diversas marcas super relevantes dentro do setor food. O nome que foi presidente, CEO do Mac no Brasil, que foi o mesmo nome do BK, da Starbucks, do Subway e outras diversas marcas. Eu tenho a honra, o prazer de anunciar aqui para vocês o cara que fez o McDonald's virar Mac, Paulo Camargo. E aí, meu irmão, tudo bem? Cara, eu fiquei até emocionado de ouvir essa introdução aqui, Diego. E é verdade mesmo, a gente trabalhou em muitas marcas. McDonald's, sem dúvida, foi a mais longeva, foi onde a gente produziu mais inovações. Aliás, já que a gente está no iFood Move com a parceria com o iFood foi essencial naquela virada. Daqui a pouco, se quiser, a gente explora esse assunto. Legal. Livre. Mas também Burger King, Popeyes, Starbucks, Subway, Pizza Hut, KFC, Taco Bell. É difícil realmente uma pessoa que tem trabalhado em tantas marcas. E todas elas com um objetivo comum, né? Melhorar a experiência do cliente. Então, espero que você aborde esse tema aí. Estamos aqui hoje para fazer esse papel. Com certeza. E Paulo, eu não poderia deixar de falar de uma forma tão nobre. Você com tanto conhecimento já me ensinou muito e você democratizou, né? Tornou tangível para mais pessoas através do seu livro agora. Seja o líder. Fala para a galera um pouquinho do livro que eu acho super importante. Rapaz, eu preciso... O pessoal da produção aí, traz um livro aí, que a gente vai ter que mostrar esse negocinho, que eu já tenho que vender o meu jabá aqui. Mas saiu agora, há algumas semanas lançamos pela editora Gente um livro que ele consolida os meus 30 anos de carreira, né? Não só na parte profissional, mas também traz o lado pessoal, que eu chamo de autoliderança. E ele contempla uma sinopse desse negócio, ou seja, o que é você tocar um negócio? Primeiro você tem que ter autoliderança, o que eu chamo de autoliderança. Que antes de liderar alguém, Rafinha, você tem que liderar a si mesmo. E depois a gente fala de estratégia, a gente fala de gestão, a gente fala de ferramentas de gestão. Mas o objetivo principal do livro é formar líderes, que para mim é a principal função de um executivo, né? Criar novos líderes. Então o título é sensacional, Seja o líder que você gostaria de ter como chefe. Vou repetir aí, Seja o líder que você gostaria de ter como chefe. E eu sei que é longo o título, mas a ideia é essa, criar essa reflexão. Imagina que foram discussões e discussões com a editora Gente, com o Roberto Chiniachik, o meu mestre, com a Roseli, que é a diretora-geral, né? Roseli Boschini, de qual seria a melhor forma do título. E funcionou super bem. Imagina que foi o best-seller na primeira semana da categoria de negócios, nos rankings principais. Está vendendo super bem. Hoje aqui no iFood Move, em uma hora saíram todos que estavam ali no estoque. Então estou super feliz. Animal. E esse é justamente o tema que a gente leva aqui no nosso papo. Então, parabéns. É uma sensação. Fui no lançamento, já li boa parte do livro e está incrível. E ao lado dele, novamente aqui na mesa, porque esse cara também tem muito conteúdo, um podcast só com ele é muito pouco. Diego Barreto, CEO do iFood. Fala, Diego. Você tá de saco cheio de mim? Pô, imagina. Eu falo que o meu trabalho é o melhor do mundo, eu sou pago pra ter mentoria, pô. Tá maluco? Obrigadão pelo convite, em especial por estar aqui com o Paulo, o cara que é referência pra gente no setor. E mais do que nunca agora, tendo compilado isso tudo, como você mesmo colocou, é uma referência de liderança no sentido da gente conseguir tirar essa inspiração de forma mais clara e conseguir absorver, levar para as nossas equipes e para a gente mesmo. Animal. Muito bom. Paulo, vou jogar para você, e aí o Diego já sabe muito bem como a gente vai para aquela nossa conversa, aquela mesa de bar estruturada aqui com objetivo. Mas eu acho que o primeiro ponto o nosso mercado, principalmente de alimentação, de delivery, é um mercado que as pessoas empreendem muito pela necessidade também. E muitas vezes o empreendedor ele não está pronto para ser líder. Ele começa o negócio pensando no produto e ele ter mais receita. E aí quando ele se vê, ele está lá com 1, 2, 3 pessoas e ele começa a ter rotatividade e ele não entende por quê. Então na sua visão, que já liderou milhares de pessoas, quais são os principais papéis de um líder à frente de uma empresa hoje? Eu não tenho nenhuma dúvida que a liderança ela passa por diferentes dimensões, né? O que eu chamo das 3 dimensões da liderança no livro, nas minhas palestras,
É basicamente isso. Primeiro, qualquer negócio tem que ter uma estratégia. Está aqui do meu lado um mestre em estratégias, né? E tem acompanhado aí a movimentação toda do iFood, esse novo momento, e tem que mexer na estratégia. Então tem que ter uma estratégia. Mas mais do que isso, mais importante do que a estratégia, é como você vai executar. E aí é que entra o aspecto principal do livro, né? Que ele chama das 3 dimensões da liderança. Primeiro é gestão. Você tem que ter processos, tem que ter metodologias, né? Segundo é a liderança em si. As pessoas precisam de inspiração desse líder. E a terceira, não menos importante, porque a sequência talvez fosse até ao contrário, Sim. que é o que eu chamei de autoliderança e que eu já abordei com você. Primeiro você precisa se conhecer, saber as suas limitações, saber as suas potencialidades e saber se conhecer permite com que você, inclusive, terceirize as suas fraquezas. Um dos capítulos do livro, Diego, isso é muito bom, é terceirize as suas fraquezas, aonde você tem a oportunidade de contratar e desenvolver pessoas melhores do que você em determinadas disciplinas, que vão te complementar. Isso faz com que o trabalho em equipe seja realmente potencializado e os resultados vêm na sequência. Ô Paulo, deixa eu pegar o ponto de autoliderança. Eu não poderia concordar mais. Em especial porque, mesmo que talvez você seja um bom líder de você mesmo, à medida que os desafios vão crescendo, você vai precisando de novas versões de você mesmo. Só que a gente tem um problema no Brasil, que esse é um tema que não é trabalhado na base, né? Você não vai para uma escola no Brasil hoje e a escola durante 10 anos te ajuda a se descobrir. Você, até pouco tempo atrás, ia um terapeuta, um psicólogo, era sinônimo de doença, né? E não de evolução como ser humano. E aí, se você precisa encarar esse desafio quando você está empreendendo lá com o teu restaurante, o tempo também vira um problema, que é conseguir encontrar o tempo para conseguir fazer esse processo de desenvolvimento, de autodesenvolvimento. Como é que você tem conversado com as pessoas que já estão lá no seu, 30, 40 anos de idade e não passaram por isso e te ouviram e falaram, cara, puta, é verdade, eu preciso fazer isso. Como é que essa pessoa começa? Por onde ela começa? Como é que é o start desse começo? Diego, acho que primeiro é curiosidade. As pessoas têm que ter, para mim a principal característica para alguém se dar bem na vida é ser curioso. E a curiosidade passa por estar experimentando. No caso da formação, primeiro, felizmente hoje em dia a gente consegue ter muito material de excelente qualidade para você buscar formação. Se você pensa, e tanto faz aí, gente, pode ser uma empresa estruturada, McDonald's, por exemplo, tem a sua universidade corporativa, a famosa Hamburger University, mas se você for para um carrinho de cachorro-quente, os conceitos não são tão diferentes. Passa por uma estratégia, passa por execução, passa por liderança, passa por autoliderança. E no final do dia, é um monte de gente do lado de dentro do balcão, cuidando e servindo um monte de gente do lado de fora do balcão. Não é muito diferente. Talvez a diferença seja as dimensões do negócio. Então, as minhas recomendações, sendo mais pragmático, é essa curiosidade, buscar o conhecimento. Tem uma lógica para mim, que vai parecer um joguinho de palavras aqui, mas que acho que vai fazer muito sentido nessa conversa que você falou aí. A gente sabe o que sabe, certo? Então, eu sei o que sei, você, Diego, sabe o que sabe. O que nos trouxe até aqui, né, na nossa jornada profissional e pessoal, é através daquilo que a gente sabe que a gente sabe. A próxima pernada, a próxima jornada, virá daquilo que você sabe que não sabe. Então você sabe que não sabe, por consequência você vai buscar o conhecimento, a curiosidade e o aprendizado. Mas de verdade, saltos exponenciais de performance, elas vêm daquilo que você não sabe que você não sabe. Não tem consciência. Não tem consciência. E isso tem 95% do seu potencial tá aí dentro. Em outras palavras, se a gente busca essa curiosidade constante, aí sim, você vai chegar, inclusive, aonde você não sabe que você pode chegar ainda. Por isso que eu usei o termo curiosidade. Animal. E aproveitando para justificar, se vocês escutarem qualquer ruído, é porque a gente tá dentro do iFood Móvel. Eu até comentei com o pessoal da produção em outros episódios, eu acho que a galera gosta disso, que a gente consegue transmitir a energia do evento para todo mundo. Agora, inclusive, tá rolando o prêmio de Super Restaurante. Se você tem uma loja no Super Restaurante, você deveria estar aqui, né, Diegão? A chance de você
saber o que sabe, ou saber que não sabe, ou mais ainda, se você não sabe que não sabe, do seu restaurante é exatamente tentando entender o super restaurante. Nesse momento. Paulo. Aliás, deixa eu te falar, Claro. hoje eu fiz uma palestra aqui, obrigado pelo convite, foi sensacional. O pessoal até chorou ali, porque é o momento em que o CEO, os caras esperam, eu me desconstruo ali na frente deles, eles acompanham esses sentimentos, que eu trago a família e tudo mais. Mas onde eu quero chegar? Aí eu vendi os livros, né? Trouxemos os livros, uma fila de pessoas, e as pessoas chegavam para mim, e com orgulho, Diego, eu falava assim, porque questionava, né? Você que tem negócio, eu tenho uma pizzaria, eu tenho uma hamburgueria, e eu sou super restaurante. Ah, que massa. Aí. Olha, gente, é um selo. Orgulho. Um orgulho. Parabéns. Que massa, aí. que massa. Muito bom. Ô, Paulo, uma fala que você trouxe, você falou que fala disso no livro, é sobre formar novos líderes. Isso é algo que eu acho super importante e eu vejo muitos restaurantes com dificuldade quando vão, por exemplo, abrir a segunda operação. O cara tá indo muito bem na primeira, a loja tá andando bem, ele achou os caminhos pro crescimento, só que ele não formou um líder novo. E aí ele abre a segunda operação, ele não é onipresente, então ele não consegue estar nas duas, e aí uma das operações começa a ir mal. Como que você entende o caminho para formar novos líderes? Né? Você gerenciava milhares de lojas pelo Brasil, você precisava de bons líderes naquelas lojas. Então, e é interessante, até porque não tenho nenhuma dúvida que o principal papel do líder é formar novos líderes. Porque a gente fala, o que é a principal função do líder? Tem muita coisa. Ele vai fazer a gestão, vai cuidar das pessoas, vai cuidar do fluxo de caixa, mas especialmente formar novos líderes. E isso por uma questão, Rafinha, matemática e científica. Porque quando eu trabalho, imagino que vocês dois fossem meus colaboradores, e eu trabalho com o Diego pensando nele como colaborador e o Rafinha como colaborador, ok, legal, estou fazendo o meu papel, estou fazendo com que vocês sejam melhores executores naquilo que vocês estão fazendo. Mas quando eu olho para vocês, dentro das potencialidades que eu sei que vocês têm, como líderes, e desenvolvo as características e as qualidades e aquilo que o líder precisa ter, e eu sei que vocês têm, só precisa dar essa oportunidade, vocês farão com duas pessoas também, vocês farão com duas pessoas. Então, ao invés de ser progressão aritmética, passa a ser progressão geométrica. E isso é uma matriz, é um vírus positivo que acaba se instalando naquela organização, ela vai mais rápido que os outros. E as pessoas querem ser visualizadas pelo seu chefe como potenciais líderes. Então eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o caminho. E serve sim para o McDonald's que você citou, servia para o BK, para o Subway, para todo mundo. E eu me lembro que nas minhas conversas com os franqueados, quase de todas as marcas, a coisa passava por aí. Ele falou assim, Paulo, deixa eu te contar como é que foi a minha história. E eu sempre me interessei, né, genuinamente, e são grandes amigos que eu tenho, especialmente da comunidade de McDonald's, que eu fiquei 11 anos lá, e conheço as famílias, os filhos, encontrei alguns deles aqui hoje, dizendo, agora eu já sou franqueado, peguei 2 lojas do meu pai, não sei o quê, vai lá em casa. Mas aonde eu quero chegar com isso? De verdade, quando você faz isso de maneira genuína, tentando entender o que essa pessoa tem de potencialidade, ela acaba te mostrando coisas que ela tá com uma dificuldade. Um deles falou para mim assim hoje, eu peguei a primeira loja, foi tranquilo. Eu peguei a segunda loja, eu também consegui tocar. A partir da terceira, eu não vou usar o termo aqui que ele usou, mas começa com F. Vou usar, ferrou. Ele falou outra coisa. Ferrou é muito mais difícil. Por quê? Realmente, por isso, não é, pode ser um carrinho de cachorro-quente. Aí você vai abrir o segundo, o terceiro. Você precisa desenvolver pessoas. E basicamente o que tem que acontecer para mim não é só, quando a gente fala de performance, não é só entregar resultado. Resultado é resultado, mas performance é mais do que isso. Performance é a combinação de resultado com comportamento. Se você tem só resultado, você só tem resultado. E isso às vezes está ferrando inclusive o restante da equipe. Sim. Mas quando você tem resultado e comportamento, as duas coisas são importantes, realmente isso é performance. Porque isso contamina toda a organização, as pessoas seguem isso como modelo. Quando eu falo de comportamento, inclusive de acordo com os valores. A cultura. Né? A cultura da organização. Né? O iFood é mestre nisso aí. Acho que o Diego é o que mais fala sobre essa questão das pessoas terem os valores, terem o jeito iFood. E se não tiver o jeito iFood, melhor ele ser feliz em outro lugar, porque não vai funcionar bem aqui. E não entra, que eu falei pro Diego antes de começar o episódio, eu falei, cara, o iFood tem o dom de achar gente boa, né? Então isso é cultura. Mas, Paulo, deixa eu subir esse desafio aí para um lugar mais difícil ainda. Desenvolver pessoas, desenvolver líderes é muito difícil, em especial para a pessoa que está sendo desenvolvida, né? É como se ele fosse o músculo e você estivesse lá puxando ele, né? Que vai doer, porque essa pessoa está saindo de um comportamento X para um comportamento Y e essa mudança é dolorosa. Mas eu acho que tem um cenário mais doloroso ainda. Parte dos negócios, no exemplo que você dá, são negócios familiares. E aí,
a discussão vai para uma outra camada. Sim. Que é, eu queria desenvolver meu filho. Só que no processo de desenvolvimento isso pode ser ruim na relação pai-filho. Então pode piorar mais ainda. Eu queria desenvolver meu filho, tentei e não deu certo. E agora eu preciso contar para ele que ele só vai ser meu colaborador. Ele não vai ser o líder da unidade 3, que é onde começa a dar problema. Tá certo. E aí, Paulo, como é que assim, acho que tem um aspecto humano aqui de como é que você vai equilibrando melhor essa relação de tensão e de distensão para crescer, mas sem romper corda, em especial com quem você tem um laço afetivo. Sinuca de bico, hein? Porra! Não é fácil. E eu vou te contar 2 histórias diferentes aqui. O cara, quando começa a ficar velho, que nem eu assim, gente, ele tem um monte de história pra contar. Começou, né? Gente, eu não tenho história nenhuma pra contar. Tem 2 coisas. Faço pergunta. O joelho dói, a coluna também e as histórias, né? Não, brincadeira. Tô super bem de saúde, graças a Deus. Cara, eu tive inúmeras conversas. Tive uma recente, inclusive. Não posso falar a marca, a pessoa. Mas uma grande rede de varejo familiar, como você está falando, e que tem os desafios como esse, né? Primeiro, qual é o filho que vai suceder? Você vai ter essa sucessão. Tem que escolher, né? Entre filhos. Entre filhos. Putz, aí piorou o cenário. Outra camada. Não, mas eu, graças a Deus, eu já cometi muitos erros e acertos na minha vida. E hoje faço mentorias para essas pessoas, né? E no McDonald's, eu me lembro de algumas conversas em que a dúvida era a mesma. E a gente já tinha até uma consultoria, porque nessa hora você tem que contratar gente que sabe fazer isso como ninguém, né? Que realmente analisava os perfis desses filhos e chegava pro pai e dizia, na boa, fulana é sensacional, mas não para isso daqui. E a verdade é assim, no McDonald's, Diego, você sabe disso, os contratos com os franqueados são lá de décadas, né? 2 décadas. E eles esperam que se encontre um sucessor dentro da família. Tem franqueados nos Estados Unidos que estão na 3ª geração. Já é expectativa, né? Gera, no Brasil a 2ª geração. Mas não dá garantia nenhuma de que será o filho. Porque esse filho terá que ser aprovado pelo sistema do McDonald's. E ele tem que realmente, como diz lá, ter ketchup na veia. E para isso, a gente usava assim essas empresas que faziam essa análise e mostravam pro pai. E aí entrava eu. Cara, se você entendeu o jogo, fulano serve, ciclano pode ser eventualmente o gerente lá dessa área, mas não vai ser o seu sucessor. E essa conversa de gente grande, e eu acho que tem que preparar, não é fácil, concordo com você, mas o pai tem que entender que a principal função dele como CEO, nesse caso aí vamos chamar assim, né, como presidente da empresa dele, como dono da empresa dele, é garantir a perenidade do negócio dele. Diego, a sua principal função como CEO do iFood é garantir a perenidade do iFood. E sempre a gente tem que pensar dessa forma. E por consequência, já não é mais a relação familiar que tem essa prioridade aqui. Até porque para garantir a perenidade da organização, talvez tenha que dar espaço para uma outra pessoa, ainda que o filho vai fazer parte de alguma forma, no conselho, participando, como acionista, que sempre será, né? Acho que é por aí. Legal. Subiu agora o nível e eu acho que a gente abrange uma boa parte. Que eu digo, com certeza, absoluto. O delivery começa muito dentro de casa, né? Muito bom. Paulo, agora vamos para algo que você fez com maestria e que muitos líderes às vezes não sabem como tomar essa decisão. Que é o papel do líder indo além de pessoas, mas indo para a marca, na construção de uma marca. Você revolucionou o case do McDonald's no Brasil, fazendo a mudança do McDonald's para o Mac, né? As pessoas já conhecem essa história. Mas o que eu queria explorar de você é como que o líder se prepara para tomar uma decisão dessa? Qual é a ótica que ele olha? Porque é uma mudança muito grande. Fazer quase que um rebrand de uma marca tão tradicional. Quais foram os fatores que foram importantes para você tomar decisão e atitude que foi muito ousada, mas que lá na ponta deu muito resultado e reconectou o Mac com seus consumidores, fez a marca voltar a ser uma potência? A história do McDonald's virar Mac, inclusive, acho que coincidentemente, né? Porque a gente nem combinou as perguntas aqui com o pessoal. As perguntas vão surgindo aqui, ele não me dá nada antes. Mas segunda-feira saiu um artigo meu da Exame, numa coluna lá, em que o título é exatamente esse. McDonald's virou o Mac e o que isso me ensinou sobre liderança, né? E naquele caso, cabia a mim tomar essas decisões. Assim, rapidamente, o McDonald's virou Mac porque a gente teve ousadia, porque a gente tinha uma equipe de marketing liderada pelo João Branco, na época, que não era o grande marqueteiro como é hoje. Também palestrou aqui no evento. Palestrou ontem, foi um sucesso também. O João, a gente decidiu que ele seria o diretor de marketing, eu promovi o João 2 ou 3 vezes, tive o privilégio de ajudá-lo a encontrar o seu máximo potencial. Mas aonde eu quero chegar com isso? Tinha uma agência
muito forte com a gente, né? O Edu, que é o líder da agência, continua sendo lá, que é a agência que continua prestando serviço ao McDonald's, Edu Simões, foi um grande parceiro, mas a história tinha muita ousadia, porque o normal era não ter feito. Não vou mexer nisso. É o famoso não vou mexer nisso. Exato. Porque como é que você vai mudar uma marca sem pedir? Porque se pedisse, os caras não teriam deixado. A grande sacada foi, a ousadia é essa, é você mudar a marca e depois explicar, né? Porque se tivesse falado, queremos mudar a marca, nem ferrando, né? Pede perdão, mas não pede permissão. Exatamente, e depois foi lá explicar para os gringos essa história, mas a grande sacada foi ter realmente dados, ter uma agência muito criativa, e tinha um cara, porque eu quando sentei com a agência lá no início daquele ano, o João tinha assumido a posição em dezembro, acho que a gente estava em fevereiro, eu pedi 4 dias de reunião com a agência, de repente eu contei isso aí que tinha como ideia, e eu lembro que o VP de marketing, de criação da agência, ele levantou da cadeira assim e falou assim, caraca, será que a gente pode fazer isso? E eu falei assim, não vamos perguntar, porque provavelmente não, mas vamos trabalhar nesse processo e cara, foram meses de preparação. E aí que eu falo de novo, tem que ter ousadia, mas com responsabilidade. A gente só foi fazer em setembro, quando tinha certeza que o consumidor brasileiro queria aquilo. Era uma relação de amor em que estava rompida e a gente precisava restabelecer essa relação de amor. E realmente, a partir desse momento, o McDonald's dá um salto de resultado, de market share. Naquela época, o Burger King estava ganhando muito market share, né? E a gente vira o jogo e traz a marca preferida em todas as idades. Depois veio o Delivery, veio o iFood, veio o McZice, veio o Fome de Mac, e tá até hoje. E tem um pipeline de coisas lá ainda para serem usadas em torno do Mac. Ô Paulo, deixa eu tirar uma curiosidade, que você não vai ter uma resposta perfeita, mas eu queria que você pendesse ela para um lado ou para o outro. Porque tem esse caso bonito do Paulo aqui que deu certo, mas 2 semanas atrás o CEO global da Jaguar perdeu o cargo porque ele reposicionou a empresa, perdeu o cargo, ele trouxe todo um reposicionamento de marca e foi um desastre. Não teve fit. Né? Fácil agora dizer que foi um desastre, que o Paulo foi um sucesso, porque ambos fizeram e a gente está aqui analisando. Mas aí, Paulo, eu queria voltar um pouco no processo e te perguntar, se você pudesse dizer, foi mais dados ou mais feeling? Excelente. Você só pode escolher um. Qual dos dois foi? Feeling. Oh. Eu vou dizer uma coisa pra você, Diego. As melhores decisões que eu tomei na minha vida, elas contrariaram às vezes... Aqui lá tinha as duas coisas, mas foi mais feeling. Contrariaram o senso comum. O senso comum seria não ter feito. Vamos lá, pra começar. Primeiro porque o João olhou pra mim e falou assim, já que a gente não vai ser mandado embora? Eu falei assim, talvez, João, mas vamos nessa. Se a gente for, a gente tá de mão dada. Exato, mas a conversa foi essa. Foi conversa de gente grande. Vamos fazer porque... Mas poderia ter dado errado, né? E eu acho que eu assumiria toda a responsabilidade de ter dado errado. Como eu cometi alguns erros lá. E faz parte. Tinha um cara lá, sou eu, que subia às vezes no palco, Diego, como você gosta de fazer assim, e colocava 1.500 gerentes e dizia assim, vocês são pagos para errar! Vocês são pagos para errar! Nossa. A gente tinha que mudar uma cultura de uma organização que estava engessada, que estava taylorista e fordiana demais, mecanicista demais, e precisava fazer uma mudança na cultura. E aí precisava dar esse bumbo, né? Mas, cara, de novo, as melhores decisões que eu tomei na minha vida teve muito de instinto, mas eu sempre fui responsável com o acionista para dizer, cara, eu tenho dados aqui para que esse negócio pare de pé. Animal, é ótima essa pergunta, porque tem o outro lado da história. Paulo, e eu queria, a gente tem 2 perguntas para o final, mas uma eu não poderia deixar de falar, porque é um momento que vem vivendo, não tá nem no roteiro, inclusive, produção não me mata, mas o iFood vem trazendo uma iniciativa que tem um impacto gigante para os restaurantes, que é o iFood Salão. E eu lembro que em uma das conversas que a gente teve, você falou sobre como foi colocar o totem no Mac. Os impactos que isso trouxe. E vocês foram ousados também, porque, cara, desde que eu sou pequenininho, eu ainda sou, mas bem criancinha, cara, é isso. Eu ia lá, a atendente do Mac falava, qual brinquedo que você quer? Eu tenho a memória afetiva. Você acha que isso foi algo que impactou muito positivamente no Mac? Hoje todo mundo já usa, né? Agora, você ser precursor em algo que tinha que fazer uma aposta financeira muito grande. Porque, para que todos entendam, eu peguei um McDonald's, como assumi a posição de presidente, que não estava bem. Ele tinha 40 anos de Brasil. A parte boa de ter 40 anos de Brasil é que você tem 40 anos de experiência. Mas eu tinha restaurantes com 40 anos. Ele estava velho. E a marca junto com ela estava empoeirada, envelhecida. Precisava de uma sacudida. Você ia nos restaurantes, lembra? Era cinza,
bege, os funcionários também usavam essa mesma roupa, tudo isso mudou. As mesas eram de mármore, as cadeiras eram fixas. Esse é o restaurante, esse é o McDonald's que eu peguei, que vem perdendo market share e que a empresa estava no seu pior momento. A ação valia menos de $2, Diego, naquela época. Né? Quando eu saí já estava caminhando para 8. Então, precisava de uma sacudida e modernizar os restaurantes dentro de uma estratégia, que era o Mac Evolution, que passava por modernizar os restaurantes. Precisava de dinheiro para fazer isso. Os franqueados foram grandes parceiros, porque a gente vendeu aí quase uma centena de unidades, conseguiu levantar $500 milhão, tinha uma estratégia financeira por trás. Então foi um momento importante de parar, permitir que o franqueado que estava supercapitalizado comprasse o restaurante, entrava a caixa para a gente continuar crescendo e reformar os restaurantes. Modernizar o restaurante é um deles. Modernizar serviço e, obviamente, modernizar comida, porque é um negócio que todo tempo está lançando. Mas indo ao seu ponto, o totem de atendimento, que hoje é senso comum, Exato. naquela época não era. E eu sempre disse duas coisas. A gente vai ter tecnologia sim, e a gente vai ter um cliente que vai estar gostando disso. Os meus filhos, né? João Pedro e Luca, querem ser atendidos no totem de atendimento. Mas a dona Dalmira, que até na pandemia começou a pedir pelo iFood, a mãe da Dalmira, dona Dalmira, você conhece? Não? É Não? sua sogra. É sorte sua que você não conhece. Que é aquela velha lá. Brincadeira, dona Dalmira. É a mãe da Débora. A dona Dalmira até começou a pedir pelo iFood lá 3, 4 vezes por semana, né? Mas a dona Dalmira, quando acabou a pandemia, Diego, tudo o que ela queria quando ela chegasse no restaurante era não ser atendido por uma máquina. Ela queria falar com alguém. Então a gente tinha as duas coisas, tá? Cada vez mais, eu acho que tem loja do McDonald's hoje que 90% dos atendimentos são feitos pelo totem. Sim. A boa notícia é que para aquele McDonald's que normalmente naquela interação atendente-cliente que falava assim, você gostaria de uma sobremesa? Você gostaria de... E o cliente respondia não. Queria um adicional. Quando você levou pro totem, ele começou a dizer sim para ele mesmo. Então a grande sacada, mais ou menos aí o ticket médio melhorou, pode ter mudado hoje, mas na minha época uns 15% só por entrada do totem de atendimento. O nosso hoje aumenta 18%, ou seja, é exatamente isso. Exatamente isso. E é isso, porque o cliente, quando ele está ali, entre aspas, brincando e tentando entender o menu, ele pede mais coisas. Então, não só valeu a pena para a experiência do cliente, para a agilidade, mas também para os resultados financeiros. Legal, muito bom. Foi bem intencional essa pergunta, porque eu acho que o Diego deve estar escutando muito essa resistência. Cara, por que eu vou colocar o totem ali? E eu acho que a visão do iFood foi justamente essa, né? Quando você tem você consegue intencionalizar muito melhor também a operação. Tipo, o cara clicou aqui, então quem comprava isso, compra aquilo. Mas o que é muito legal do que o Paulo tá falando é a sabedoria de você entender que não tem uma solução que atende a tudo, né? Então, quando ele brinca aqui com a sogra dele ou com o filho dele, com os filhos, o que ele tá dizendo é, gente, tem situações que você precisa manter os dois. Ninguém tem que ficar tentando defender um lado ou o outro. No nosso caso, a gente tem visto muito isso. Existem soluções, por exemplo, para uma determinada hamburgueria que faz sentido ele ter só o totem. Mas para uma doceria, a experiência de pegar o doce, da pessoa olhar, você precisa do contato humano. Então, acho que a sabedoria é você encontrar onde é que o teu produto, a sua audiência, ela se posiciona nas opções que existem, né? Legal. Eu não sei se você acompanhou, Diego, você deve estar na correria aqui, e talvez não tenha visto essa notícia, mas essa semana o CEO do Starbucks, esqueci o nome dele agora, mas conheci ele. É o Schutz? Não, Schutz é o fundador, né? Fundador, também conheci. Mas o CEO, que foi PepsiCo, tem uma carreira parecida com a minha, ele acabou de decidir, eles tinham lojas lá que eram focadas somente nas novas gerações. E basicamente só tinha atendimento digital. E ele acabou de decidir que era uma loja que não era inclusiva. E estava dando um passo atrás, essas lojas estão passando a ser lojas normais, que tem barista, que tem atendimento sim pelo app, mas se você não quiser, você vai no caixa. Em outras palavras, se eu entendi bem o que o Diego quis dizer quem manda é o cliente. E a gente tem que respeitar isso. Total, é isso aí. Muito bom. Paulo, caminhando para o pessoal vai falar que eu vou virar meme, mas a curadoria do time do iFood com os convidados desse podcast, cara, dá vontade de fazer. Em especial esse aqui, né? Esse episódio. Não, eu falo todo episódio. O pessoal da House falou que falou, pô, você vai virar meme. Todo episódio você fala que ia ter que ter 2 horas, né? Esse aqui eu vou falar, tinha que ter 3, então, pra mudar. Mas, Paulo, quero deixar agora um espaço pra você. O McDonald's, BK, todas as marcas que você esteve à frente sempre foram referências pro empreendedor brasileiro. E a gente sabe que hoje, principalmente no mercado gastronômico, o pequeno empreendedor, acho que no Brasil inteiro, né, é quem movimenta Brasil, é quem constrói Brasil, é quem gera emprego, é quem faz a economia girar. E eles olham para você e falam, cara, um dia eu quero chegar num ponto que tem uma liderança
igual do Paulo Camargo. E o que você me trouxe no começo, quando eu falei para você rascunhar um pouco sobre o livro, é que a capa do livro, seja o líder que você gostaria de ter como chefe, é uma reflexão. Como que você ajuda o pequeno a refletir sobre isso? O cara que é pequeno, que acha que liderança, que cultura, que dados, que decisões estratégicas é coisa de outro mundo. Como que ele reflete em cima da capa do seu livro e aplica isso mesmo num pequeno restaurante? Rafinha, o que está no livro e o que está nessa conversa aqui, ela serve para o McDonald's, que tem 60 mil colaboradores e atende 2 milhões de clientes por dia. Ela serve para o Burger King, que é um pouco menor em termos mas ela serve para o carrinho de cachorro-quente. Ela serve para o pastel do japonês. Ela serve para a padaria da esquina. E eu vou dizer mais. Nós estamos falando de gente. Então, a primeira coisa que eu recomendaria, para mim, a principal característica dessa nova liderança, especialmente para liderar essas novas gerações, é que você seja autêntico. A autenticidade é a principal característica do novo líder. Porque com a autenticidade, você gera um ambiente de confiança e conexão. Ou não, eventualmente pode não funcionar, mas tem que ser de verdade. Então, primeiro, a autenticidade. E nessa autenticidade entra a vulnerabilidade. Onde é que você não é tão bom que você precisa de gente melhor que você, porque as pessoas não esperam que você saiba tudo. As pessoas não esperam isso da chefia. Eu cometi os erros por décadas, achar que eu tinha que saber tudo. E quando a gente decide escrever um livro é por isso, porque eu não quero que as pessoas demorem tanto. Então, primeiro, essa questão da autenticidade. E segundo, desenvolva novos líderes se você quer escalar o seu negócio. Mas eu diria para você que a terceira e a mais importante, cuide do seu fluxo de caixa. Animal. Ô Paulo, a pergunta do Rafinha foi olhando para restaurante. Obviamente o que você está trazendo serve para qualquer negócio, serve para iFood, serve para um banco. É porque no final do dia tudo é empresa. Isso, mas acho que você tem uma cereja do bolo, que é o fato de você ter vivido muito nessa indústria, portanto seus ensinamentos podem ser mais... Como é que a turma te acha para além do livro para continuar aí absorvendo esse conhecimento ao longo do tempo para tentar responder isso que o Rafinha colocou? Eu hoje decidi, né? Estou nesse novo momento, desde fevereiro desse ano. Parei para escrever o livro, finalizar o livro. Estou fazendo palestras, uma delas estamos fazendo aqui hoje. Estou começando a criar mentorias e, obviamente, estou analisando algumas questões para conselho, porque eu tenho os meus conselhos, as minhas investidas, mas quero fazer outras coisas. Mas, sendo mais pragmático, eu tenho um Instagram que está crescendo muito, em que a gente está colocando lá conteúdo relacionado à liderança, gestão, autoliderança, estratégia. Então, eu convido você aí a digitar no seu Instagram, Oi Paulo Camargo. O pessoal vai colocar na descrição. Beleza. Oi Paulo Camargo. E eu ainda consigo responder pessoalmente os directs. Ou seja, se você me mandar uma mensagem lá, saiba que fui eu que li e foi eu respondi todo dia. Eu tenho aí 45 minutos que eu paro para fazer isso e me divirto muito fazendo, então não vou parar de fazer, tá? Então é isso. Oi, Paulo Camargo. Muito bom. Quero agradecer vocês e falar que é verdade, porque a primeira vez que eu gravei com os dois, né? Tem gente que dificulta muito o caminho para acessar. Os dois foi com um direct no Instagram. Eu gravei com o Diego, gravei com o Paulo e foi, enfim, 2 dos mais episódios bombados que a gente tem hoje no canal. E eu tenho certeza que muita gente aprendeu com uma hora de troca que vocês tiveram aqui. Quero agradecer muito. Diego, agradecer pela gente. Valeu. Paulo, sem palavras, é sempre uma mentoria. A gente teve uma mentoria. O Diego me ajudou muito de co-host, subiu a régua lá no alto. Mas eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente com esse episódio a entrar no caminho certo. Eu que agradeço pelo convite. Rafinha, já fizemos esse episódio que ele falou, foi sensacional e aprendi muito com você também. Diego, cada dia mais o visualizo como um grande líder. Então, tá próximo do Diego. Obrigado, vindo de você, cara. Vindo o que ele está fazendo agora, mudança de estratégia, os anúncios que ele fez nesses últimos dias lá dos bilhões, que vai ajudar muita gente. Tem esse aspecto de pensar no longo prazo, de pensar em ajudar essa indústria, de pensar no pequeno. Então, Diego, puxa, cara, eu tiro o chapéu pra você. Obrigado. Tá? Nossa, vindo de você, bicho, eu que ganhei aqui no episódio. Muito bom. Obrigado. E quero agradecer a você também, que ficou até esse momento. Eu tenho certeza que já deixou o like e já compartilhou esse episódio no seu grupo do WhatsApp com outros empreendedores. Tamo junto, até o próximo episódio e bora vender. Valeu!